De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter, finalista do Campeonato Gaúcho, conheceu neste domingo seu adversário que será o Grêmio. Mais 2 Grenais nas nossas vidas e mais 2 Grenais decidindo Campeonato Gaúcho nos 2 próximos finais de semana. Vieram respostas do lado do Grêmio sobre a fala do técnico Paulo Pesolano depois da classificação sobre o Ipiranga, de que o Grêmio é favorito ao Grenal, o Grêmio é o favorito no Campeonato Gaúcho, se chegasse à final. Se não chegasse, o Juventude seria por ter eliminado o favorito. O Grêmio respondeu sobre isso, jogadores, comissão técnica, direção. Vamos falar nesse vídeo também sobre reforços do Inter, reforços caseiros e um reforço que pode vir da Itália ou da Turquia, um jogador de seleção brasileira que é Diego Carlos. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o seu like nesse vídeo. Isso mostra para o YouTube que o canal tem relevância, que o canal é importante, o canal está crescendo. São mais de 23.500 inscritos, muito obrigado a todos, mas a gente pode chegar a um número maior. E curtindo esse vídeo, interagindo, você faz o YouTube recomendar mais esse vídeo, chegar para mais gente. E é isso que é importante também para o canal ter mais números aqui, mais gente nessa grande comunidade do canal Repórter Bruno Flores. Beleza? Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Internacional classificado, né, a final do Campeonato Gaúcho. Conheceu neste domingo seu adversário, que é o Grêmio, empatou em 1-1 com a equipe do Juventude no tempo normal e nas penalidades máximas o Grêmio conseguiu esta classificação. E aí depois do jogo, obviamente a frase do técnico Paulo Pesolano de que o Grêmio é o favorito ao Campeonato Gaúcho, pelos jogadores, pelo técnico, pelo investimento, e que se o Grêmio não se classificasse, o Juventude seria o favorito, essa frase, obviamente, essa manifestação do treinador do Inter foi levada no pós-jogo, no vestiário do Grêmio, né? E aí houve pelo menos 4 respostas que eu destaco aqui. A primeira é de Luiz Castro, né, que na entrevista coletiva não quis comentar o assunto. Disse, olha, fala dos meus colegas, treinadores, eu não tenho o que acrescentar, né? Não tenho o que dizer sobre uma coisa que foi manifestada por uma outra pessoa. Não comentou o caso. Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol do Grêmio, disse que a frase do Pesolano é aquela velha malandragem. Foi o termo utilizado pelo dirigente gremista para caracterizar o que foi a fala do técnico Paulo Pesolano. Ele disse que o Grenal não tem favorito, né, que são 2 grandes equipes, uma grande competição e que não tem favorito nesse caso. Mas caracterizou a fala do Pesolano como malandragem. O Arthur, volante da equipe gremista, disse que são 2 grandes times, não tem favorito no Grenal e que a gente sabe como é que funciona a coisa no Rio Grande do Sul, né, com o equilíbrio das 2 equipes. E eu deixei para o fim a fala do Carlos Vinícius, do centroavante do Grêmio, que respondeu o técnico Paulo Pesolano, concordando com o técnico do Inter, dizendo, olha, o Grêmio é favorito mesmo. O Grêmio entra nas competições para ganhar, para chegar na final e ganhar. E o Grêmio é favorito, a gente é favorito sim. Então ele concorda com o que foi dito pelo técnico do Internacional, pelo menos publicamente se manifestou dessa forma. Eu busquei algumas informações, né, sobre como é que o Paulo Pesolano construiu essa ideia de manifestar isso, e o que eu ouvi nos bastidores é aquilo que já era uma leitura mesmo, né, de quem esteve na entrevista coletiva, de quem acompanhou ali logo que saiu a manifestação do Pesolano, né? Logo que ele deu aquela frase na entrevista coletiva, que é, o Pesolano não vai falar antes do Grenal, só vai falar depois do jogo contra o Remo, né? Então, provavelmente depois do resultado de Grêmio e Juventude, alguém falaria e seria questionado sobre favoritismo. E o Internacional não teria falado sobre isso. E como veio a pergunta na entrevista coletiva sobre, né, por conta do resultado do Inter, da atuação, sobre favoritismo, ele já preferiu se adiantar e jogar a responsabilidade para o lado do Grêmio para fazer um trabalho pé no chão, né, que tem sido algo que ele tem trabalhado muito no dia a dia com os jogadores, né, com a imprensa também, ele tem sido um cara muito pé no chão. E esse equilíbrio que ele tenta buscar, ele, na entrevista coletiva, tentou encontrar jogando o favoritismo para o lado do Grêmio, que foi abraçado pelo Carlos Vinícius, mas pelas demais partes aí do Grêmio que falaram sobre isso, não teve essa mesma ressonância. Vamos falar aqui nesse vídeo também sobre reforços, tá? O Inter, obviamente, vai jogar contra o Remo lá em Belém e o Inter vai ter boas novidades, né? O Paulinho e o Carboneiro estão recuperados, o Carboneiro era um controle de carga, né? Então vai para o jogo normalmente lá em Belém, e o Paulinho
pelo que disse o técnico Paulo Pezzolano, ele vai ficar à disposição também para essa partida. O Internacional ainda pode ter o Vitor Gabriel, tá? Relacionado. O Vitor Gabriel ele teve uma lesão muscular, tá se recuperando. O Pezzolano disse que é possível, né? O Inter vai tentar que ele esteja à disposição nessa partida lá no Pará, lá em Belém. Uma viagem assim, muito longa que o Inter vai ter que fazer, tem que fazer escala para abastecer o avião. Olha, é uma loucura, né? Então o Inter preservou alguns dos titulares contra o Ipiranga, alguns ele colocou para jogar, para ter ritmo de jogo, né? Para manter a intensidade, pelo que disse o Pezzolano, e a outra parte descansou para chegar com o tanque cheio lá para esse jogo contra o Remo, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que o Inter tem dito é a sua prioridade. Feito? Vamos fechar esse vídeo aqui falando sobre o Diego Carlos, zagueiro, 32 anos, vai fazer 33 agora em março, né? Brasileiro que já defendeu a seleção olímpica do Brasil e que já recebeu convite para defender a seleção espanhola no time principal, porque tem cidadania espanhola, é um jogador que chamou atenção recentemente, né, nos últimos anos, 1,85 m, jogador que hoje atua no Como da Itália. Como que essa informação surgiu, tá? Ela surgiu através de um jornalista da Turquia, hoje ele joga no Fenerbahçe, ele pertence ao Fenerbahçe da Turquia e joga no Como da Itália, e o Ekrem Konur, que é um jornalista aí de mercado de transferência, citou que clubes brasileiros, 3 equipes, estavam de olho, estão monitorando a situação do Diego Carlos, né? E aí o Vaguinho, o Wagner Martins, meu conterrâneo, vi muito ele jogar bola nos veteranos lá em Osório, o Vaguinha trouxe a informação de que o Inter é uma das equipes que está de olho no Diego Carlos e está negociando com esse jogador. O que eu tenho de informação é que o Inter sim monitora essa situação, não tenho mais detalhamento sobre isso, estou buscando inclusive, né, mais detalhes e vou trazer aqui assim que eu receber as respostas das mensagens, das ligações que eu tentei aí, vou atualizar vocês, prometo, muito em breve sobre esse caso. Mas o que se tem de informação até agora é que sim, o Inter monitora essa situação, é um jogador que o Inter tem interesse, é um jogador que cumpre alguns requisitos, né? Um jogador que tem uma rodagem, que tem uma experiência, chegaria para ser titular, então é um jogador que resolveria o problema do Inter. A questão aqui é que ele tem contrato mais longo com o Fenerbahçe, o contrato dele lá na Turquia vai até junho de 28, então é um contrato bem mais longo. A questão é que ele está emprestado ao Como até a metade do ano, e aí que tem uma brecha que o Inter pode tentar uma negociação quebrando o empréstimo na Itália e recebendo o jogador por empréstimo aqui, seria uma alternativa, por exemplo, mais viável economicamente, né, para o Internacional. O Leonardo Oliveira da Rádio Gaúcha, né, de 0 Hora, meu parceiro, um grande abraço para o Leozinho. Léo tem informação de que o Inter já está encaminhado com o zagueiro. Eu não tenho essa informação, o Inter tem dito que o mercado está muito difícil, não me descartaram inclusive que o zagueiro pudesse ficar para metade do ano, mas sim, o Inter quer fechar o zagueiro agora. Né? Então eu não descarto essa informação do Léo, obviamente. Sei que o Léo é muito bem informado de Internacional. Essas informações, né, que eu tenho de um mercado difícil, de o Inter não descartando esse zagueiro do meio do ano, elas são ainda da reta final da semana passada, né? Então isso efetivamente pode ter mudado e essa informação do Léo ela tem muito sentido, sim. E eu vou, assim que receber essas informações todas aí, fazer um novo vídeo aqui só com os desdobramentos do Diego Carlos, tá? Mas por enquanto é isso. É um jogador que interessa ao Inter, é um jogador que cumpre alguns requisitos importantes para o Inter, que num modelo de negócio pode chegar num contrato de empréstimo, né? Tem uma lógica contratual numa possibilidade se o Inter conseguir fazer um negócio nesse molde. Tá? Seria algo viável dentro do que é a situação hoje dos contratos do jogador, tanto com o Fenerbahçe como também com o Como, né? Com o perdão da brincadeira, da Itália. Um time que está surpreendendo nos últimos anos aí, que tem conseguido grandes resultados também no campeonato italiano. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo que é muito importante e fica ligado, hein? Que a qualquer momento a gente está de volta com mais informações. Valeu?